E olá, Olá, Fernanda. Aqui ó, estamos. sim, obrigada por vir aqui conversar comigo nesse contexto, né, dos 10 Celebrativo, né? anos do AndLab, para a gente fazer uma festa aqui juntas, eh, em homenagem a essa trajetória e a nossa companhia de trajeto, Uhum, né? Como que a gente uhum. vem se pondo com nesses anos todos. Para mim é muito importante que você participasse desse evento, dessa série, né, de encontros, reencontros, conversas, eh, enfim, porque a gente se conhece desde antes do AndLab Emergir como plataforma de pesquisa e se acompanhou ao longo de todo esse trajeto e num determinado ponto desse trajeto começamos a colaborar de uma maneira mais direta, né, oficialmente criando um projeto colaborativo que a gente tem habitado já há alguns anos, desde 2015, que é a conversa entre o modo operativo AND e o movimento autêntico. Eu sou muito honrada por você, eh, enfim, abrir, né, a possibilidade dessa colaboração, porque eu sei que ela é rara, eu sei que você não coloca o movimento autêntico em conversa com outras ferramentas, geralmente, faz isso de vez em quando, mas é uma coisa bastante seleta, então eu fico muito, mesmo muito feliz de ser uma dessas escolhidas para essa interlocução tão preciosa e que tem sido super presente e cada vez mais importante, né, para tecer a consistência do que vem sendo o trabalho do EndLab esses anos todos. Então, para mim era fundamental que uma dessas conversas celebrativas fosse com você. É isso, Muito assim. obrigada. Quando eu falo de que sou seleta, né? Que sei que sou. Primeiro eu quero voltar e dizer parabéns pela Obrigada. trajetória. Eu sou uma daquelas que afirma a necessidade de se celebrar, né? A celebração ela é importante porque ela é parte de reconhecimento de caminho e eu acho que isso é muito importante. Não só acho, como sinto, né? Sinto no corpo a necessidade de que qualquer processo para ser reconhecido ele também precisa ser celebrado, porque durante o processo muitas coisas acontecem, né? E nem sempre, às vezes, as coisas são agradáveis, né? As transformações passam por muitas dores também, muitos prazeres e muitas dores, mas esse momento de celebração, para mim, se dá muito no que eu vou nominar depois, o que, que é, né? Um processo de encarnação e um processo de corporificação dentro do meu trabalho, né? Dentro do trabalho do movimento autêntico. Então, para mim, celebrar é reconhecer os lugares já corporificados da experiência, né? Então, eu inicio falando disso, que eu acho que isso tem a ver com o modo como penso. E em alguns lugares a gente vai se encontrar. Então, feliz aniversário, Andy Lab, né? Sim, sim. Realmente é um processo, não é? Esse ano, enfim, a gente provavelmente vai chegar lá na nossa conversa de hoje, né? Mas esse ano a gente já esteve juntas numa das atividades da Escola do Reparar, é, que é esse programa, né, de diversas atividades, que engloba várias atividades e recobre o ano todo, que o EnLab vem fazendo já dessa maneira, com esse formato há 2 anos. E nesse encontro a gente esteve colocando para conversar, né?
justamente o mote desse ano, que é a remembração, que tem tudo a ver com o fato de ser um ano celebrativo, né? Remembrar no sentido de rememorar, de trazer de volta, né, à presença e ao presente, né? Essas diversas vivências que nos atravessaram, nos constituíram, né? Seja porque ficaram com sedimentos e nos agregaram, seja porque arrancaram um pedaço. Nos dois casos elas nos fizeram, né? E também remembrar no sentido de voltar a juntar e experimentar a possibilidade de outros corpos, outras encarnações. E nesse sentido que a gente entrou nessa conversa sobre a digestação, né? Também esse movimento, que é a expressão que você usa no movimento autêntico e que, né, conversa de uma maneira mais direta com essa expressão que eu tenho experimentado do remembrar. E, de fato, ela esse movimento, né, duplo, ele nos ajuda a reconhecer, né, o que aconteceu, né, e também o que a gente foi fazendo com o que aconteceu, né, então o que nos fez, o que a gente fez, o que nos fizeram, o que vai se fazendo desse tecido, né, recíproco, e que vai dando corpo àquilo que a gente chama de vida, né? Seja a nossa vida, seja a vida de um corpo, né, coletivo, como é o corpo dos grupos, né, das plataformas, dos projetos, né, como o EdLab, ou no caso do Movimento Autêntico Cima. Então, realmente é esse processo de remembrar, né? E é muito interessante remembrar a possibilidade, a oportunidade de remembrar com você, porque, enfim, acho que a gente se encontrou num momento, enfim, que essa história, né? A nossa história de encontro começa antes da história de oficialmente o modo operativo END conversar com o movimento autêntico, até porque começa numa fase em que o modo operativo END nem era nominado dessa forma, né? Era uma pesquisa que eu vinha desenvolvendo, que emergiu na minha tese de doutorado, e que na época não era tão sistemática como é hoje em dia, mas emergiu ali e foi a pesquisa que me catapultou para fora do universo acadêmico, que eu me senti, né, com aquilo transbordando para tudo quanto é lugar, e precisei, né, voltar a encontrar a dança. Foi assim uma necessidade minha, íntima, né, e que estava pulsando no meu corpo por terminar, viver a experiência daquilo se formular para mim pela primeira vez, aquilo que hoje em dia é o modo operativo EN, foi uma explosão interna tão grande que o modo de dar conta disso precisou ser, né, reabrir essa portinha de trabalhar diretamente com o corpo. E aí eu decidi fazer Angel de uma maneira completamente descomprometida, sem nenhuma expectativa de que nada fosse acontecer ali ligado ao meu trabalho, né? Mais como uma necessidade pessoal minha, e fui agraciada com a possibilidade da gente se conhecer, e então fui sua aluna, e lá, né? Enfim, tinha acabado de sair do doutorado e voltei a fazer um curso técnico, né? Tinha né? Esse corpo, né, meio abismal, né, entre uma densidade assim muito grande, né, que eu tinha acumulado de estudos, né, né, enfim, isso, né, tinha acabado de acabar o doutorado e ao mesmo tempo um processo, né, de ir me retateando, né, na experiência com as práticas somáticas, né, e esse encontro é absolutamente crucial para mim nesse momento, né, esse encontro contigo realmente me ajudou a me refundar, né, muito profundamente, né? Enfim, então ali tem esse primeiro momento, né, assim, do nosso encontro. Posso te mostrar talvez umas Isso. imagenzinhas dessa fase, só para a gente ter isso, enfim, dar uma carinha para esse momento, né? Porque realmente foi uma fase
enfim, de grande virada, né, e que é responsável pelo que o And é hoje. Ali é que se abriu a portinha para ele emergir dessa maneira. Vou pôr aqui grandinho, aqui são algumas imagens desse momento de vida, né. Flora, Gustavo Ciríaco, Johnny Boy. É muito lindo ver essa rede de afeto, né? Eu acho que eu me torno professora dessa escola muito, né, muito cedo, e eu acho que a linha que percorre o trabalho dessa escola, né, escola e faculdade no Gelviana, de como os corpos são feitos de afetos, né? E os vários afectos de um campo criativo, mas de um campo acolhedor, né? E eu acho que isso é o que também permeia, me faz iniciar nessa escola e permeia todo o meu trabalho até hoje, que é o respeito, né? Aos afetos, ao corpo, à singularidade, a, Sim. a paixão pelo coletivo, pela criação, mas passando por isso, né? Passando por esse campo de confiança que a gente cria, Sim, campo completamente. A de, possibilidade né? também de um encontro entre, todo e qualquer corpo, né, isso é uma coisa que me tocou muito nessa experiência, né, de não ser uma coisa assim, aí, né, por exemplo, escolhi aqui 2 trabalhos desse período, assim, né, enfim, completamente, enfim, humildes, né, na sua, performance e acontecimento, mas que carregam esse pacote gigantesco de afeto, né, de serem, por exemplo, o primeiro, enfim, foi aqui uma relíquia que eu achei procurando imagens dessa época, né, é Maravilhoso. uma peça que nós fizemos em homenagem a você, né, é, na, enfim, que foi coreografada pelo Alexandre Franco. E Maravilhoso. embaixo um trabalho que foi o trabalho com o qual a gente finalizou o curso, que na verdade foi criado em 2008, né? Isso aqui é a apresentação, na época na Companhia dos Atores, e que foi dirigido pela Renata Hanheimer, com o Gustavo, querido Ciríaco. E, enfim, para marcar essa época, Maravilhoso. né? Não, é maravilhoso, porque é isso, né? Essa rede de afeto que passa na construção do que a gente faz e, ao mesmo tempo, transborda para fora, né? E eu acho que é isso que esse encontro nosso, né, e os encontros que acontecem aqui, eles transbordam porque eles são muito encarnados, né? Então é exatamente esse, e esse tema continua, acho que até hoje para mim e para você, cada um de um modo, né? De um jeito, mas aonde a gente vai também fazendo os pontos de encontro, né? Ou seja, transborda porque está encarnado, porque constrói espaço, né? Espaços do dentro e espaços do fora, né? Se ainda é possível separar isso de um lado e de outro, porque estão aqui, né? Os corpos estão fora, os corpos estão fora, né? Mas eles falam de algo que vive, se sente e valoriza-se o sentir e a percepção, né? A senso-percepção que está aqui. Maravilhoso você achar essas. Vou voltar aqui para nossas carinhas grandes e já trago esse PowerPoint de novo, para a gente olhar mais algumas imagens. Mas porque depois disso, até, né, a gente, enfim, né, esse momento aí é 2009, mais ou menos, e a gente vai formalizar uma colaboração, né, entre o EndLab e o CIMA e realmente, né, oficializar que queremos fazer essa conversa em 2015, quando comigo já morando em Lisboa, o EndLab já existindo, etc. Mas o que acontece nesse meio tempo, né? Acho que isso é uma coisa que eu não tenho assim tantas imagens para mostrar, então por isso achei que era melhor a gente estar aqui com as nossas carinhas. Mas esse intervalo, né, é um intervalo
em que coisas muito marcantes se dão, né? Enfim, é o período em que eu venho morar em Lisboa, o ENLAB emerge, né, como centro de pesquisa em 2011, e se formula, né? Enfim, esse nome. Eu já trabalhava desde aquela época com a questão do modo de vida E, né? Do funcionamento E, vindo para Portugal emerge esse nome e tudo mais, e também durante o tempo que eu estou aqui, a gente se encontra muitas vezes, na verdade. Eu me lembro de toda vez que eu voltava para o Brasil e fazer o Movimento Autêntico contigo, você penetra em todos os grupos que eu podia, possíveis e imagináveis. E ao mesmo tempo também de você, Guto, começarem a frequentar o grupo de estudos do ENDO que surgiu no Rio. E ao mesmo tempo da gente se encontrar aqui em Lisboa e você começar o doutorado aqui na Faculdade de Motricidade Humana. Enfim, são alguns marcos desse momento, né, que vão levando aí, vão adensando, né? Até tem uma imagenzinha desse grupo de pesquisa, né? Mas enfim, que surgiu, durou, na verdade, um bom tempo e depois veio a se tornar o que hoje é o Núcleo and Lab Rio, né? Mas nessa época era um grupo informal, que as pessoas se encontravam só para praticar, jogar, né? E nessa época você ia em alguns desses encontros, a gente se encontrava aqui, existia muita troca, né? E já existia essa conversa entre as duas práticas, mas a gente ainda não tinha feito um movimento formal, né? Porque eu acho que antes dessa fase, né? Mas assim, fazendo o gancho também das primeiras fotos das aulas lá na Escola e Faculdade Angel Viana, é o momento que eu estou fazendo uma transição de professora de consciência do movimento para me fixar mais como uma facilitadora de encontros do movimento autêntico. Né? Percebo que a consciência do movimento já está absolutamente em mim, né? Na minha pessoa, e que já transborda em mim, mas que o trabalho que eu teria que levar adiante vai ficando claro para mim, porque a iniciação desse trabalho também começa no início dos anos 2000, né? Sendo que o primeiro workshop foi em 96 no Brasil, mas depois, quando eu retorno com mais estabilidade ao Brasil, então eu começo ainda com parceria de consciência do movimento e movimento autêntico na Angel, mas depois se clareia esse percurso meu. E é quando então aparece a necessidade de escrever esse trabalho na língua portuguesa, e aí essa vontade de fazer o doutorado, né? E as várias tentativas de coisas no Brasil, e aparece essa oportunidade em Lisboa. E aí, com essa ida, né, em Lisboa, para trazer o movimento autêntico para Lisboa, junto com o Guto, sozinha, junto com o Guto, fazendo parcerias, né, a gente vai conversando muito, né, mas era uma conversa paralela, mas que vai afinando uma coisa que para mim é muito importante, né? Quando eu falo dessa parceria, é uma parceria de trabalho, mas tem uma afinação sutil dos afetos que vão gerar confiança, porque é isso, assim. Para mim, me interessa aonde eu posso arriscar, mas dentro de um campo de confiança, né? Sempre foi isso da minha pessoa, né? Por isso que eu acho que eu sou atraída pela escola angeliana, né? E acho que sou atraída pelo movimento autêntico nesse sentido. E aí a gente vai fazendo essa parceria, né? Porque já tínhamos afetos de antes, mas a gente vai fazendo pequenas trocas até que a gente chega em 2015, né? Fazendo esse jeito mais paralelo, né? De eu participar dos grupos de prática, né? Do EndLab no Rio, e você, como você disse, entrando nos grupos do movimento autêntico, né? Então, acho que vai tendo uma paquera, né? Eu acho que é isso, são as fases, né, de uma paquera para a gente ir vendo mesmo, né? Depois namorar, depois sabe, esse processo é um processo que me agrada, que são para mim as modulações
de aproximação e distanciamento, que isso eu acho que é fundamental para mim, para minha pessoa, né? E para aquilo que eu facilito e gosto de facilitar, né? Então, são coisas desse campo para mim, né? Que eu falo, quais são os elementos do campo, né? Das facilitações. E aí a gente faz o primeiro em 2015, Pois é, né? vou pôr aqui a carinha dele. Esse foi o primeiro, enfim, aqui está o flyer, né, de divulgação. O primeiro ciclo que a gente coloca, né, em acontecimento para inaugurar oficialmente as conversas entre o AND e o Movimento Autêntico, que já vinham acontecendo, né? Mas da gente chamar outras pessoas para essa conversa, né? Eu me lembro do processo de fazer essas imagens, porque a gente ainda não estava, não sei se você lembra disso, a gente ainda não estava aqui as duas em Lisboa, e eu me lembro de você tirar as fotografias, eu pedi para você tirar fotografias da sua mão e eu também da minha, para a gente colocar as mãos em encontro, mesmo que à distância, e eu depois, né, experimentei, enfim, né, edições das fotografias que permitissem E esses colocar as mãos dedinhos juntas. dobrados são os teus e os dedinhos E os compridos abertos, são meus. isso, exatamente. É isso aí. E essa questão, né? Eu me lembro que essa formulação, tomar corpo, acontecer, foi uma primeira maneira da gente colocar em paralelo, né? Enfim, algo que é da mesma ordem, né? Que a gente estava pesquisando, sendo que no END a pesquisa talvez se desse pela via, né? Nessa altura principalmente se desse pela via do acontecimento, né? Entrava por essa porta, né? A possibilidade de reparar o acontecimento, no acontecimento, em ato, em coletivo, né? E no movimento autêntico, esse mesmo processo, né? Que é o acontecer, mas entrando pela via da tomada de corpo, né? E da possibilidade de testemunhar essa tomada de corpo se dando, né? Então esse paralelismo que a gente começa a fazer desde aí, né? Entre o reparar e o testemunhar, o tomar corpo e o acontecer, né? E, enfim, então me lembro e a gente fez então duas situações, né? Uma primeira conversa e depois experimentamos o que poderia ser uma oficina, né? Tem aqui umas imagenzinhas disso, vou passar elas. Isso aqui a gente conversando para preparar. E na salinha que o Andy teve um tempo, pequenininha. E aí aqui esse acontecimento, né? Enfim, nessa primeira tirinha é a situação dessa nossa conversa. E partilha, né? Para uma primeira apresentação, que é a gente colocando esse paralelo mesmo, né? E embaixo uma situação aí da gente pesquisar uma primeira possível mistura, né? Das ferramentas que a gente tinha e tudo mais, né? É importante quando você fala do paralelismo, do testemunhar, né, do mover com tomar corpo, né, e do reparar como testemunhar, o reparar, né, o reparar e a reparação, né, que vai acontecendo nisso. Isso eu acho que é algo que eu sempre não, porque não existe sempre, mas é algo que perdura na construção de abrir, né? Ou seja, assim, cada nome desse, né? O que é mover, o que é testemunhar, o que é... Como abrir isso e como que esse abrir me dá a possibilidade de fazer essa conversa com você. Então, esse reparar no testemunho é algo que se dá de uma forma muito intrínseca, muito dentro. Acho que testemunho e o reparar e a reparação são coisas que perduram no meu pensamento até hoje. Eu nomeio isso, né? Uhum. Porque eu sou daquelas que também gosto de nomear da onde aquilo vem para mim, né? Ou seja, como é que os elementos
de cada prática conversam com outros elementos de outra prática, né? Então, eu gosto e eu vejo isso acontecer, sabe? Até hoje, semana passada, dando um curso de extensão e uma pessoa que conhece o Andy e estava lá e a gente poder esmiuçar aquilo que eu estava falando do testemunho com essa conexão. Então, eu percebo que tem uma base do seu trabalho, o trabalho do Andy, que eu acho que é um chão, que é o que a Janet chama de ground form, que é, né, o chão de assentamento, a base, que é movedor, testemunha. Eu acho que tem na base do seu trabalho, né, uma relação muito intrínseca na construção também dessa relação. Temos diferenças na questão da, né, ou seja, no próprio trabalho, do que é testemunhar, do que é reparar, existem as nuances que são diferentes, mas tem uma base aí que me parece muito interessante da gente poder colocar mesmo como uma conversa íntima. Sim, sim, Né? completamente. Muito, me toca muito essa, ao mesmo tempo, singularidade muito grande das duas práticas, né? São, enfim, formalmente, então, parecem ainda mais distantes, no sentido, né, que, tipo, os recursos, né, o Andrew usa aquela tralharada toda, faz um quadrado, né, com quina, aí o movimento autêntico faz um círculo redondinho, não trabalha com nenhum material externo, né, assim, né, objetos. É minimalista o movimento autêntico nesse sentido, né? E o Andrew tralharista, né, trabalha com um monte de coisa. Mas também para menorizar, né? Também para pesquisar o gesto suficiente, né? Minimalista, no fim das contas, com o gesto, né? Que vai ser a tomada de posição, mas para pesquisar isso usa um monte de coisa, né? Então, olhando de fora, poderia parecer, uau, como é que essas práticas vão conversar, minha gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E tem tudo ao mesmo tempo a ver, né? Eu me lembro nessa primeira experiência, enfim, a gente fez uma coisa super simples, né? Assim, que era tipo juntar o mínimo, né? Juntar o tempo ser dado pelo toque do sino, que é a prática que você ativa no movimento autêntico, e o espaço, né? Ser delimitado pelo tabuleiro. E, enfim, aqui até selecionei aqui Isso. o exercício que a gente fez, praticamente a gente fez duas práticas, né? A gente fez essa prática experimental de juntar esse espaço e esse tempo, cada um vindo de uma prática, e jogamos um pouquinho, e também ouvimos um pouquinho, né, das principais questões do movimento autêntico. Jogamos o AND e conversamos sobre as questões do movimento autêntico. Mas essa prática muito simples era a possibilidade de, em duplas, né, as pessoas viverem ciclos de exercitar o reparar e o testemunhar, né? Lado a lado, como um possível gesto que, de certa maneira, é o mesmo gesto, ao mesmo tempo que tem as suas nuances também, né? E, aos poucos, a possibilidade desse ciclo ir fazendo com que uma contaminação fosse se dando, né, num plano sensível, num plano afetivo, né? E ao mesmo tempo num plano, né, se pensar questões que estavam em causa nessa época no Enda assim ainda bastante fortes, né, ia desautorizando a prática, né, porque esse movimento é daquele corpo coletivo que vai se formando no vínculo entre aquelas duas pessoas que estão se acompanhando, né, não é de uma pessoa nem de outra, já não é mais, né, já não é mais possível estabelecer uma autoria desse gesto, né, ele é desautorizado e ao mesmo tempo plenamente validado, né, respaldado, legitimado pela escuta, né, que está sendo exercitada ali, né? Então é outro jeito de falar da autoridade ou da autorização para fazer algo, né? Não tanto numa lógica de quem é a autora desse gesto, mas mais num sentido de amparo, né? De legitimação, né? De validação da outra pessoa, né? Que é uma coisa que também realmente é muito forte para mim também na minha experiência de ser praticante do movimento autêntico com você, né? O poder
de cura que existe da gente ser vista, né, nas nossas questões, e que eu aprendo com o exercício do testemunho, né? O simplesmente ser vista, né, que também é ser reparada, né? Ser vista repara a pessoa, repara no sentido de curar, né? Então, isso E foi uma eu das acho que coisas que... nisso a gente é, e eu acho que nisso a gente traz, né, essa tensão aparente, mas ao mesmo tempo que existe, né, entre o que é a intimidade e a singularidade de um gesto, que também é meu e é também coletivo, né? Um gesto que é seu, né, na sua singularidade, mas a sustentação desse campo que não é nem só do outro e que não é nem só coletivo, mas que é esse campo que se alarga, né, por ser reconhecido como íntimo e também ser reconhecido como esse gesto que é seu também é meu, né? Sim, Esse campo, para mim, ele traz uma abertura do que eu falo, do que eu considero como uma awareness, né, uma consciência encarnada, né, que é a sustentação do paradoxo para até mesmo poder viver uma conexão absoluta de uma experiência direta, né, de eu ser aquele gesto, daquele gesto ser coletivo, mas ele também se abre nessa tensão não dualista, mas da tensão de que um habita o outro e o outro habita o um. E isso, para mim, muda completamente o campo, né? Ou seja, o campo, para mim, ele nasce desse olhar de um facilitador, nasce daquele que está ali junto, que pode reconhecer aquilo como único e singular, seu de Fernanda, por isso eu te vejo e nesse eu te vejo há uma reparação, né, pelo estado de ser vista, que é seu, e ao mesmo tempo ele é meu também, né? Essa relação ela é de uma profunda, para mim é de um profundo estado de consciência, de encarnação e de corporificação, né? Então, para mim é um lugar muito importante desse alargamento, né? Daquele que vê o gesto dessa maneira, né? Então, enfim, ali é o início, né? E sim. eu lembro sempre conversando com você desse meu, mas como? Como que a gente conversa sem perder esse alargamento, né? Como é que a gente conversa, né? Eu acho muito lindo que realmente foram emergindo modos muito simples ao mesmo tempo, né? Muito. É, Dessa conversa se dá, né? Aqui nesse primeira investida, né? Foi isso. Vamos colocar o tabuleiro e o sino, né? Juntos, né? O tempo dos ciclos, né? Do testemunho e da movência. Esse era o tempo e o espaço desse tabuleiro, né? Enfim, de uma maneira muito simples. E depois diferentes combinações disso foram aparecendo, né? Logo no ano seguinte começaram as escolas de verão do ENF, que é um projeto que foi super longo e que durou até agora pouco, até antes de emergir a Escola do Reparar, como uma coisa mais ampla, que passa a pegar o ano todo. Mas em 2016, né, surgiu a primeira escola de verão, que foi a primeira vez que eu fiz uma tentativa de reunir, né, as pessoas cúmplices dessa caminhada, que já vinha tomando um corpo há um tempo, e experimentar fazer uma experiência longa, né? Foram 2 semanas imersivas, né? E passaram a ser assim, né? Todos os meses de julho, 2 semanas, tipo 10 horas por dia, todos os dias, e as pessoas juntas, né? Enfim, incrível. E enfim, nessa experiência aí a gente tinha um fio comum, assim, de fazer a prática do Enzo todos os dias de manhã, ao longo do curso todo, das 2 semanas, e às tardes a gente recebia as visitas, né, das diferentes interlocuções que estavam sendo importantes, né, naquele momento. É,
enfim, dessas visitas ancestrais eu tive a sua, né, com o Movimento Autêntico, também o Gustavo também participou nessa, e depois veio a participar de mais algumas, como você também, né, e outras também. E, enfim, né, nessa experiência aqui a gente já viveu uma coisa, enfim, eu selecionei assim um, uma prática ou um exercício em cada escola, só para a gente ter a possibilidade de falar de várias, né? Mas a gente fez muitas diferentes em cada uma, né? Mas nessa aqui, essa aqui foi o primeiro grupo da escola, que nem está completo, tinha mais gente, é, mas é a única foto de grupo que existe dessa escola. E, enfim, e a gente fez uma coisa que já foi um pouco mais fluida, que foi ativar, né, a experiência do mover, né, e ela devir jogo, né, né, ou seja, ela se transformar. Então as pessoas começaram num plano em que estão, né, em estado de movedoras, de olhos fechados, né, e, enfim, né, sob a atmosfera do movimento autêntico, e num dado momento acontece uma dobra, né, que instaura o jogo, que é esse momento, né, em que alguém faz uma posição, que é já, né, convida a uma posição, composição, composição, e a gente começa a ter um dentro e fora ativo, né, no sentido de algumas pessoas estão, né, sendo o corpo território desse jogo e outras estão sendo cuidadas, né, essa dupla figura também começa a ser ativada, e aí a gente entra em modo jogo. Isso foi uma das práticas que a gente experimentou aí, né? E, enfim, vou interromper aqui um pouquinho e voltar para nossas carinhas maiores, né? Porque realmente foi muito legal essa primeira experiência. Enfim, a escola de verão se tornou realmente algo muito nutritivo, né, para sustentar o EndLab vivendo em Portugal, né? Essa possibilidade de uma vez por ano a gente ter uma experiência que fosse realmente um mergulho e um alimento, né, né, de força vital, de agregação, né, e de encontro com as pessoas e as práticas cúmplices, né, que dão, né, a sustância mesmo para a gente fazer isso, né, porque remembrando, é claro que sustentar essa ponte Brasil-Portugal todos esses anos, 10 anos, não é simples, né? Então, aí nessa fase aí se inaugurava essa, né, essa interface aí de encontro, que sem ela dificilmente a gente teria chegado nos 10 anos, porque ela realmente, né, dava ali um alimento, junto com o verão, né, dava um alimento, tipo, era tomar muito sol e ter escola de verão. E depois, ok, vamos conseguir encarar mais um inverno, mais uma temporada aqui em Portugal. Eu acho que assim, essa primeira, né, com mais gente, inclusive, aí eu acho que meu estado de atenção se torna também mais apurado no sentido de como é que a gente conversa, hein? Né? Ou seja, assim, como é que é isso, hein? Até onde tem algo que é sobre uma intimidade e até onde isso é algo sobre um coletivo, como é que a gente caminha, como é que a gente constrói esse ao longo de, né? Como é que faz esse negócio? E assim, eu mantenho sempre, eu me lembro mantendo muito atenta, né, a uma filigrama, né, uma minúcia desse caminho. E eu acho que assim, poder manter esse estado de atenção, que eu acho que também é um suporte que o Andy promove, né? Isso também me facilitava eu não ter respostas, né? E poder realmente olhar os lugares das diferenças nossas e os lugares onde a gente podia ir começando a construir conexões, né? Construir caminho, né? Não gosto nem de conexões mais, mas é ir caminhando, trilhando algo
junto. Uhum. Sim, sim. E eu acho que nas próximas escolas, né, que é 2017, é isso? 2017 tem outra escola de verão aqui em Lisboa, você até visita essa escola, mas a gente não ativa uma prática comum. E Mas nas vezes que eu vou 2018, para o né? Rio, a gente se encontra, eu também continuo indo lá de penetra em todas as práticas que eu posso do movimento autêntico, e a gente arquiteta aquilo que começa a ser realmente um grande movimento, que vai a partir de 2018, né? Realmente acontece uma guinada, eu acho, assim, em termos de consistência, né? A coisa cresce, porque a gente em 2018 faz duas experiências, né? O Laboratório de Verão é de São Paulo, o primeiro, e depois a Escola de Verão de Lisboa de 2018. As duas a gente constrói. O Laboratório de São Paulo é exclusivamente dedicado à nossa conversa, né? Ao Wendel Movimento Autêntico, então é a semana toda. Em Com 2018 Nayá surgem e Carol, né? isso, e Carol de Nadai. Em 2018 surgem os laboratórios de verão do END no Brasil, que são uma versão, né, mais curta, de uma semana, mas em compensação acontecendo em várias cidades, que instalam uma atmosfera parecida com a da Escola de Verão de Lisboa, o mesmo propósito, né, ter uma questão para trabalhar e ir para um mergulho, né, intensivo, imersivo. E aí o primeiro lab de São Paulo é o nosso, né? E a gente retoma a questão do tomar corpo acontecer, né? Que ainda é o último frame de 2016 e 2017 a gente vai nutrindo, né? Esse processo. Deixa eu voltar aqui para cá um pouquinho. Esse processo nosso, né? Nos visitando nas nossas práticas para organizar, né? Esse primeiro movimento maior, né? E realmente é bem maior aqui, porque a gente tem um grupo grande, né? E também um tempo muito grande, né? A gente dedica esse lab todo, né? Uma semana trabalhando de manhã e de De tarde, 9h30 às 7h30 da noite. 10 horas por dia, enfim, aquele estilo, né? De mergulho mesmo. E é muito incrível. Então, a gente tem a companhia da Nayá, que na verdade já nos acompanha há muito tempo, como o Guto, nessa pesquisa, e a gente forma esse núcleozinho, né, também, eu acho, de pesquisa, de conversa entre o Endo e o movimento autêntico. Isso se solidifica nesse momento aí, porque tanto a Nayá como o Guto, né, elas participam das duas práticas de uma maneira muito direta, né? O Guto entra no núcleo End Lab Rio, a Nayá no núcleo End Lab São Paulo. E, enfim, então a gente organiza esse primeiro evento, e aqui é incrível, realmente aqui esse evento tem uma guinada, né, gigante, né, surge muita coisa. Ó, adoro essas nossas imagens, dançando no carnaval. Essa foto aí, a gente acho que dançando, porque passou alguma coisa de carnaval na janela. Foi, o carnaval No invadiu. último dia, né? No último dia, mas de qualquer forma, né, embora o carnaval tenha alguns dias marcados no Brasil, o carnaval acontece alguns meses, antecede, né? E passou um bloquinho de carnaval e a gente. E essa foto emocionante da gente se abraçando, eu acho que é a gente também falando da nossa trajetória e do quanto uma alimentava e alimenta a outra, né? Na pessoalidade e no profissional, né? No campo da nossa pesquisa, especificamente, de um jeito mais explícito, e como é que a gente também se nutre de um jeito mais implícito, né? Que é isso para mim, né? O É, fato de poder confiar, o fato de poder construir campo de afeto, respeito, todos esse tipo de coisa, para mim é fundamental para qualquer parceria, né? Então, por isso que eu acho que eu sou seleta por isso, porque né, é um campo que eu é, acho que eu preciso para viver, né? E então eu desejo oferecer ao outro, e quem deseja participa, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Então, é isso e aí a mesmo. gente estava nos declarando, né? Esse campo. Totalmente. Aí a gente
a gente avançou umas casinhas aí nesse amor, porque surgiu um salto, essa experiência foi, enfim, abismal, né? Muito incrível mesmo, muito possante. A gente colocar mesmo numa conversa muito profunda, né? Existe um pequeno videozinho do Alê, né? Que documentou tudo e, enfim, né? Com a intenção de fazer um documentário mesmo sobre esse encontro, que ainda não aconteceu até hoje, porque não encontrou um apoio, mas ele fez um pequeno videossíntese que está no acervo público, se alguém tiver curiosidade de ver um pouquinho dessa experiência, né? Porque ela realmente foi muito marcante, né? Muito. Surgir, eu acho que foi aí, né, que eu acho que a gente, porque até então eu acho que a gente colocava as coisas, a gente sabia que a gente estava ao mesmo tempo falando de uma coisa que tem as suas singularidades, e isso que é a beleza, a riqueza também do encontro, que é a possibilidade delas conversarem, né? Mesmo, né, delas Por isso poderem emprestar conversam, né? recursos umas para outra, porque tem recursos diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, de reconhecer que é o mesmo território, né, de indagação e de compromisso ético, né? Ético, somático, político, né? Essa amálgama, né? É inseparável, né? Não tem como a gente dizer, né? Como, e acho que um dos motes muito presentes nessa fase, né, era justamente enunciar isso, né? A importância de ativar esse amálgama no plano formal das práticas, porque ele é amalgamado na experiência, né? E várias vezes as práticas que lidam diretamente com as questões, né, políticas, comunitárias, etc., se, enfim, se desatrelam, sabe-se lá como, né, de uma frequentação de prática que é corporal, né, e as práticas que trabalham diretamente no plano das somáticas muitas vezes se desatrelam de um comprometimento no coletivo, né, fica uma coisa dedicada ao bem-estar pessoal, ou algo dessa ordem, né, e que isso é inviável, porque essas duas camadas, elas são uma só, né, na junção, né, da da arte ética de viver são uma só, né? Então acho que isso fica muito explícito nessa experiência, né? Nesse lado. E, enfim, aqui, enfim, a gente faz todas as práticas, até porque a gente trabalhou uma semana toda, 10 horas por dia, mas uma que eu destaquei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela, foi porque acho que foi a primeira vez que a gente fez. Ela surge, essa prática surge aí, né? Que é uma prática que junta o jogo do enunciado do modo operativo AND, né? Que é aquele que faz isto, isso, isto, né? Ou seja, o isto é uma manifestação, né? Pode ser de qualquer ordem, mas é uma manifestação que toma corpo e acontece. O isso é a zona em que a gente enuncia esse afeto, e um novo isto surge quando a gente pode reativar e fazer acontecer outra vez, né? E a gente faz isso em conversa com as práticas do movimento autêntico, permitindo que os istos sejam dessa ordem, da manifestação do que o corpo precisa mover ou então deixar ser movido. E ao mesmo tempo também começa a ensaiar uma coisa que vai aparecer com mais força na escola mais à frente, né? Que é a possibilidade de colocar mesmo um paralelismo, fazer um paralelo, né? Aproximar mais as perguntas que são chaves do movimento autêntico com as perguntas que o Endo trabalha, né? Então, o trabalho no jogo das perguntas que, como, quando, onde, que o Endo ativa, e o trabalho nas perguntas eu vejo, eu imagino, eu sinto, né? Que também tem outras e mais complexas, mas nesse paralelismo, nesse primeiro momento, se dá nessas duas, né? E aí a gente ativa essa prática que é ali dentro do tabuleiro, com um grupo à volta, né? Um acontecimento é um corpo que se move e é reparado e testemunhado, né? E esse processo leva, né, as pessoas a reconhecerem, né, uma zona de afeto. Aqui vou escolher como exemplo o jogo que surgiu aqui com a Ana se movendo, né, em que, ao testemunhar, a matéria que vai acabar por ser afeto para esse grupo, né, que eles em conversa depois vão eleger, é esse momento aqui que está nessa foto à direita, que é o toque na perna da pessoa que está testemunhando. O grupo depois, né, trabalha longamente em
percorrer as perguntas que, como, quando, onde, do and, e eu vejo, eu imagino, eu sinto, do movimento autêntico, chegam ao enunciado, né, nessa lógica meio enigma, que não é enigma, né, que o and trabalha, né, e pesquisam outra vez o gesto, várias vezes, reencarnando ele através de um recurso que é do movimento autêntico, que é o do círculo de gestos, né, então as pessoas do grupo experimentam entrar naquele gesto, né, para conseguir anunciar o afeto que está ali implicado, e depois esse material, esse enunciado vai para um outro grupo que não viu esse gesto acontecer, não viu nada disso, e só com base no enunciado o grupo é convidado a reperformar esse acontecimento, e acontece esse acontecimento, né, que é outra coisa e ao mesmo tempo porta, né, os mesmos fractais de afeto, as mesmas operações, né, movedoras que estava no encontro daquela mão que toca a perna da testemunha fora do espaço do movimento, né? Então, escolhi esse aqui para compartilhar um pouquinho. Maravilhoso. Eu não tenho nada a dizer. Eu acho que você faz o percurso de uma forma mais clara possível. E eu acho que esse trabalho, para mim, ele é primoroso, assim, esse processo todo, até chegar de novo a um gesto que porta, né, que carrega o seu momento atual, presente, mas que carrega o caminho, todos os rastros e os lastros da história desse gesto, né? Mas ele já é outro. Então Exato. isso para mim é maravilhoso. E esse é um lugar que eu gostaria até de fazer de novo. Eu acho que vale a pena. Faremos ainda muitas vezes. Enfim, nessa escola de verão, né, que acontece no mesmo ano, então esse ano a gente consegue se encontrar muito, luxuosamente, né? É a escola que é dedicada a esses procedimentos emergentes que estavam emergindo nessa época. Na verdade, emergiram em 2017, o Andborman, né? E a gente coloca, né, em conversa. Na primeira semana a gente dedica a nossa conversa, modo operativo and movimento autêntico, para na segunda semana depois entrar nessa prática nova, né, que era a primeira vez que eu fazia em grupo. Eu tinha feito ela em 2017 só em modo pesquisa. E essa experiência aqui avança assim muito profundamente, né, nesse mapa. Ó, a gente aí de novo. Avança muito profundamente nesse mapa, né, que vai colocando, vai traçando, né, essa possíveis paralelos entre as nossas duas práticas, né? Aí é o movimento autêntico, que Uhum. depois vai para o círculo de gestos, né? Sim, quer dizer, aqui esse exercício, aqui é uma Aí imagem daquele não. mesmo exercício que eu acabei de mostrar, que a gente fez no Lab de 2018, aí em São Paulo, agora repetido na escola de 2018 também em Lisboa. Mas aqui não vou dar um exemplo dele porque a gente acabou de ver um exemplo, né? Mas a gente fez a mesma coisa, que é alguém que se move, o afeto é enunciado e depois ele é removido, né? Movido outra vez. E nessa escola, o Guto estava com a gente, né? Fazendo a condução, né? A facilitação desse processo também junto com a gente. E aqui eu acabei escolhendo esse exemplo, que é um exemplo que um momento que duas coisas, né? O círculo de gestos mais à frente e esse momento que é, enfim, aqui a gente estava fazendo uma das muitas vezes que a gente abriu o círculo do movimento autêntico, emergiram, enfim, muitas coisas, e as pessoas aqui estavam experimentando já, né? As pessoas participantes estavam experimentando também testemunhar. Se não me engano, era a primeira vez, né, que elas não só moviam, mas você convidou elas para também testemunhar. E aí emergiu esse gesto, que foi muito longo, esse abraço. Enfim, abraço, pronto, né? Já começar a nomear já é complexo, né? Esse encontro, né? E as pessoas ficaram muito tocadas por esse encontro, com afetos muito complexos, né? E a gente, então, em volta
de ativar um micro círculo de gestos, né, que é a possibilidade de reperformar esse movimento para poder, né, na presença dele, que não é mais ele, mas é, né, aquela coisa, né, na tensão. Na verdade, é entrar, né? A gente nem usa o termo reperformar, porque a gente não usa o termo performar, né? A gente usa no movimento autêntico, mas eu acho que é uma conversa mesmo, é entrar no gesto e ver como é que ele é como é que esse mesmo gesto também passa a ser meu, né? À medida que eu vou ajustando ele, mas não mudando ele a princípio, mas ajustando ele no sentido de como é que eu vou me apropriando dele com as minhas células, né? Entrando no gesto, né? Mas Sim. enfim, vai lá, Fê. Não, é isso mesmo, é bem lembrado, né? Assim, na segunda etapa, que é, né, no exercício do Ainda Existe, a etapa seguinte, né, que seria depois que a gente consegue enunciar, aí reperformar, né? Mas reperformar é, num outro sentido, que é o de cuidar das condições para aquele acontecimento voltar a se manifestar, né? Não necessariamente com as mesmas materialidades e tudo mais, mas de fato nessa fase aí, que não é corresponderia, né, à fase do isso, em que a gente está pesquisando o afeto, não se trata mesmo de reperformar. Eu acho que é entrar nesse gesto como uma experiência mesmo, tal como o Círculo de Gestos propõe, né? E aí aqui a gente, né, eu lembro da gente passar assim à tarde o grupo levantando tudo que via, tudo que imaginava, tudo que sentia, todos os queis, todos os comos, todos os quando onde que estavam ali presentes naquele Muito rico esse momento. nesse acontecimento, né? Que, enfim, foi uma coisa que quando se deu ali no círculo, sei lá, durou 5 minutos, talvez, e a gente durar nele, né? Para conseguir esmiuçar, né? Tudo o que no plano do intensivo, né? Se dá assim tudo ao mesmo tempo agora, né? E quando a gente vai falar extensivamente, é gigante, né? O que foi movido em todo o coletivo. Então, a gente ficou muito tempo, fez aí esse pergaminho enorme, até chegar nesse enunciado, né, que o mais, enfim, né, no plano descritivo, né, dizia, né, quais eram os afetos, né, o afeto da demora, o afeto do aconchego, o afeto do ir confiando, né, que esse gesto tocou o grupo, né, e até nomear, né, usando várias inflexões da operação do chegar, né, conseguir dizer o afeto, né? Chegar a chegar, conchegar, aconchegar, chegar com, né? E, enfim, então eu selecionei esse exercício, que foi uma prática de conversa muito intensa, muito linda, assim, muito única. E aqui também uma outra coisa que a gente... Aí sim, o círculo de gestos. Isso, esse é o círculo de gestos. E que a gente também praticou bastante nessa escola, né? Que é ativar o círculo de gestos do movimento autêntico, que você pode explicar melhor o que é, e a partir dele, né, depois que ele se instala um tempo, aí a gente continuar em modo jogo, né? Então, durante um tempo a gente só explora, né, falando na linguagem do End, os vários diferentes comos do mesmo que é o gesto que é trazido, e até que ele, por insistência, se transforma sozinho, né? E aí a gente entra em modo jogo. Eu acho que é essa duração, insistência, é que é super importante no campo do movimento autêntico, né? Porque a primeira pergunta, que é a fisicalidade, então, assim, no jogo as pessoas estavam, né? No jogo, não, no movimento autêntico, já estavam como testemunhas. Então, que gestos eu quero oferecer na roda, tanto como movedora, quanto testemunha daquilo que eu movo em mim, ou daquilo que eu testemunho do outro, que me coisa, me comove, que eu quero oferecer. O círculo de gestos é um offering circle, né? É um círculo de oferendas. Então, eu ofereço um gesto que está pulsando em mim. Então, diante de um espaço vazio, como diante de um quadrado, o que pulsa em mim para ser oferecido? E eu vou oferecer o mais
fidedigno possível daquilo que ou eu fiz ou aquilo que eu vi. E aí eu vou entrar e experimentar esse gesto no meu corpo, né? E os outros vão entrando também, né? Experimentando esse mesmo gesto. E essa duração que não é marcada por nenhum tempo externo, e sim por um tempo do coletivo, quando ele vai se, por ter ficado um tempo, ele vai aos poucos se ganhando qualidades de diferenciação, né, quase pequenas dobras, que é um campo que se constrói também, né? De como que a gente sustenta a repetição, que nunca é igual, mas ela, né, de um jeito mais explícito, sim, mas em cada corpo está vibrando uma outra coisa, e enquanto corpo coletivo a gente vai conseguindo entrar nas nuances dessa diferenciação e entrando nisso, né? E aí, nessa pulsação coletiva, isso vai acontecer. Também um trabalho que eu acho que de um exercício de sintonia e ressonância pessoal e coletiva que eu acho também outro, para mim, que tem muita maturidade esse trabalho. Há uma maturidade de olhar, sentir, perceber. Para mim é um outro trabalho que merece ser refeito, sabe? Assim, Sim, completamente. ele é. Eu lembro que a gente chegou a esse apelido para ele, né? A junção do círculo de gestos e do jogo end, como gesto end, gestend, Just stand. porque vai gestando, né? Como você também gosta de dizer, é, outros, né? Possíveis encaminhamentos, né, para o acontecimento, mas que tem a ver com um processo de demorar mesmo, de ficar, né? Durar, né? Entendi Durar no todo o gesto. É espectro maravilhoso. do que é possível com aquele afeto e com aquela manifestação, até que ela própria começa a virar outras coisas, né? E aí, isso, no caso, quando isso começa a entrar em gesto-end, no momento em que ela vai virando outras coisas, é que começam a emergir as pequenas posições com, né? E aí a gente trabalha as modulações, né? De só introduzir, é, inicialmente trabalhar só com diferenças de como se faz, mas o mesmo afeto questão, né? Trabalhar também com micro diferenças de quando, onde, ou seja, ritmos, né? Posições no espaço, acoplamentos, né? Etc. E, por fim, quase como consequência, o que, né? O próprio afeto se composta, né? Se transmuta e o que se torna, vai virando outros queis, né? Realmente é muito lindo. Aí aqui é uma experiência maravilhosa que a gente teve a chance de fazer, que foi uma experiência de pesquisa, sobretudo, né? Teve workshops também no final, mas foi de pesquisa, por isso que não tem um flyer, porque, né, foi uma residência que nós tivemos a chance de fazer no SESC Copacabana. Isso foi no Rio, em 2019, no início de 2019. Pegou seu aniversário. E foi muito incrível porque foi a chance da gente brincar com os nossos brinquedos, né? Os brinquedos que a gente estava começando a construir, esses brinquedos meio híbridos, né? Que combinavam as duas práticas, a gente poder experimentar, né? Entrar em modo gestand bastante, né? Maravilhoso, um tempo delicioso. Nós, né? Aqui juntei mesmo algumas experiências, né? Dessa possibilidade da gente se acompanhar, então foi mesmo um imersivo nós duas e o Guto Nayá, né? Praia e É, SESC, exatamente. E, não é? E depois a gente deu oficinas, né?
antes a gente deu oficinas, né? Não sei se Não, agora eu me acho lembro. que foi no Foi... meio. A gente teve um tempo grande, Ah, no meio, acho que a gente teve isso. 2 semanas ou 10 dias de residência. E aí tinha um final de semana no meio, eu acho que foi isso. E aí no final de semana a gente Foi. deu as oficinas, que eram oficinas que não tinham flyer, não tinham divulgação, porque eram oficinas internas, né, para as pessoas que trabalhavam no SESC, né? Os É, produtores culturais do isso, SESC, de exatamente. vários SESCs do Rio de Janeiro, né? Sim. Do, da cidade, do espaço metropolitano. Aqui a gente experimentou algumas práticas que eu estava inventando novas na época do End também. Experimentamos o embodiment, que já vinha acontecendo há um tempo, né? Que já tinha sido o tema da escola anterior, mas pudemos fazer entre nós. Emergiu esse homem foi Maravilhoso. no Guto, emergiu essa árvore em mim também. E aí, isso aqui é uma das imagens, né, dos workshops que a gente fez para as pessoas que trabalhavam na produção do SESC, tanto movendo quanto jogando, né? E aí aqui já estamos em 2020, 2020. na bordinha antes da pandemia, né? Final de semana antes, é. É, esse workshop Foi foi 13 e 15, ó. isso, Dia 18 foi decretado no Rio, no Brasil, o primeiro lockdown, né? o primeiro, lockdown, mas já estava tendo antes Sim, na Europa, né? Na Europa já estava acontecendo. mas a gente estava no Rio, né? Nesse momento, essa oficina aconteceu em É que essa foto dessa oficina é da nossa imersão em 2018, a né? imagem que foi Eu usada. olho essa foto, eu sou remetida direto. Passa para a próxima foto, porque aí eu já sou remetida ao Rio de Janeiro Sim, sim. 2020. O Flyer só usou uma imagem de 2018. Mas é engraçado, é tão forte aquela foto, É você uma... bota aquela foto e eu vou direto para 2018, né? Mas é só uma foto de flyer para esse Sim, trabalho que a esse gente está encontro fazendo, né? que saiu agora Esse há pouco encontro. tempo, ficou pronto um vídeo também desse encontro. Então, enfim, se alguém tiver curiosidade de ver esse encontro em ato, né, um pouquinho, esse vídeo está disponível tanto no acervo do EndLab, no YouTube do EndLab, Quanto no movimento autêntico. também, né? Então, mas nesse encontro aí, enfim, além da gente ter tido essa super sorte, né, de poder se nutrir, né, dessa experiência para os tempos que viriam, que mal a gente imaginava o tamanho, a proporção da coisa, né, que ia vir pela frente. Então, realmente, a gente ter podido estar, né, nesse trabalho de escuta sensível justo antes, né, foi um alimento assim crucial. E aí aqui tem esse esquema também, né, que está em estudo por nós já há bastante tempo, que realmente vai traçando um paralelismo mais profundo entre as 3 modulações do reparar, né? E as diversas modulações da testemunha e da posição movedora. Né? E é incrível, né? Essa prática, realmente, né? Vai permitindo também a modulação, porque de fato, quando a gente olha, né, para o reparar e para o testemunhar assim, uma visão muito rápida externa, né? O que se nota mais é quer dizer, várias coisas são muito diferentes, né? Que a gente já falou, materiais, né? Tralhas e não tralhas, essas coisas, mas uma das coisas que parece que é muito outra coisa é a testemunha está parada, sentada, como se ela estivesse parada, né? Como se ela estivesse sendo movida intensamente, né, por tudo que está É um acontecendo. estado mais de pausa mesmo, né? Sim. E a pessoa que está no reparar, né, está andando em volta do tabuleiro, se mexendo horrores para olhar os microdetalhes, olhar de todos os ângulos, né, e aparentemente são gestos assim olhados nessa escala assim meio macro, parecem ser coisas completamente distintas, né? E aqui justamente a gente entrar, né, nessas gradações do mover e do testemunhar que estão dentro,
né, de todas essas fases, né? Seja no gesto do reparar, seja no do testemunhar, né? É isso, é o zoom, né? Exatamente. Fazendo um zoom das modulações, das vibrações, né? Dos nossos trabalhos. Foi maravilhoso esse alimento. Sim, foi realmente muito incrível. Aqui a gente fez várias essas práticas de gesto end, aquele jogo que começou já a correr no sangue, né? Essa mistura do círculo de gestos com a entrada em jogo. Isso aqui é um pouquinho de introdução ao end que a gente teve no início, assim, end mais simples com os materiais, assim, né? Em escala tabuleiro pequeno. Mais gesto end, esse jogo. Movimento autêntico. Uhum. Sim, aqui movimento autêntico. Conversando mesmo. Exato. E aqui vamos para a escola do reparar, né? A primeira emergência da escola do reparar, que acontece em 2020 mesmo, né? Um pouco mais à frente, nesse mesmo ano pandêmico, né? Já era minha intenção, né, nesse ano, alargar o processo, né, que eu vinha fazendo das escolas de verão de Lisboa, Labs de verão do Brasil, né? E criar esse plano, né, duracional de habitação mesmo, né, da prática, que é a Escola do Reparar, que é esse guarda-chuva em que todas as atividades do ano se interligam, né, por uma questão comum, que é trabalhada tanto intensivamente quanto extensivamente. Só que eu já tive que começar a Escola do Reparar fazendo um gesto de reparação gigante, né, porque toda a programação teve que ser adaptada para online, como todo mundo viveu isso também. E a Escola do Reparar tinha vários ciclos, né, várias atividades. Uma delas, nesse ano, né, foi o ano que você participou comigo, foi o Standing, que era é um programa de pesquisa, de partilha de pesquisas que estão em andamento. E esse ano a Escola do Reparar trabalhava com as 10 posições anti o irreparável, né, que é uma das ferramentas, é um conjunto de ferramentas conceito que eu venho desenvolvendo no END para pesquisar as diversas modulações do reparar, né, do que o reparar é feito. E aí, enfim, né, uma das coisas que a gente conseguiu fazer juntas esse ano foi a conversa em torno de uma dessas posições, ante o irreparável, que eu propus para você não à toa, né, foi a conversa à volta da franqueza, né, da ferramenta conceito da franqueza, que anda lado a lado com a outra, que é a firmeza, né? Firmeza e franqueza andam juntos. E aí o convite de fazer essa conversa contigo tinha a ver com a possibilidade da gente entrar por essa porta, né? Por esse aspecto do reparar, que como é que a gente franqueia a experiência, né? Tanto no sentido de exercitar, né? Um processo de autoacolhimento, de dar passagem para o movimento, né? Franquear no sentido de dar passagem, de permitir que ele aconteça, né? Franquear, né? De torná-lo franco, né? De torná-lo graça, né? Torná-lo manifestação, mas também na possibilidade da gente olhar para a gente mesmo, né? Com franqueza, ou seja, um exercício de auto-honestidade, né, e de autoacolhimento, que vai ser a base de poder também exercer relações francas, né, no encontro com outras pessoas também, né, se isso não puder acontecer consigo, é mais difícil. Enfim, então foi essa o mote da conversa, e enfim, né, eu fazia esse programa do Standing com a Dani, então a gente entrou nessas conversas. E aqui a imagem, que para mim é maravilhosa, da firmeza e franqueza, que é a junção do sino com papel higiênico, que acho que você tem que falar dela, porque é maravilhosa mesmo, da firmeza com a franqueza. Eu acho que essa foto é do enunciado Ecologia Processual, né? Mas também conectada com o terreiro contemporâneo e também conectado com a prática do testemunho, né? Ou seja, perpassa esses enunciados do movimento autêntico que eu venho trabalhando,
de abordagem somática relacional, prática do testemunho, terreiro, ritual contemporâneo e ecologia processual, porque fala dessa habilidade que eu vou criando em mim, que é um espaço para as minhas, né? Porque o trabalho do movimento autêntico ele olha para os julgamentos, projeções, histórias que eu criei do mundo, né? Então elas são conexões que falam da minha história. E o papel higiênico é o lugar que dos meus suores, das minhas babas, das minhas merdas, né? E aonde eu manuseio, né? E ao manusear é o sagrado que vira profano, o profano que vira sagrado, né? Então, sino e papel higiênico ainda são dois lugares diferentes, mas que um dá suporte ao outro, né? O sagrado nesse sentido dá suporte para que eu construa a minha coragem, né? E a minha franqueza, a minha autenticidade, a minha entrega de olhar para essas coisas, né? E o sino marcando esse tempo e um som que me alarga e o papel higiênico fazendo eu durar nas minhas possibilidades de observar as encarnações, né? A humanidade da encarnação, né? Essa humanidade mesmo do quanto das minhas a delícia da imperfeição, né? A delícia dos caminhos tortos, né? Então, seja recebido por essa imagem. Tem muita coisa mais para falar, mas na franqueza, que é essa conversa, tá lá também no site, né? Sim, se alguém quiser assistir essa conversa, ela também está disponível no público do porque e sim, que a gente explora muitas coisas, né? Acho que é incrível, assim, bom, só para, né, porque talvez alguma pessoa que não conheça o movimento autêntico pode não perceber esse detalhe, né? Mas esses dois objetos eles estão presentes na prática mesmo, né? Ou seja, o higiênico está ali sempre depois que a gente move, né? Nos ciclos de conversa, principalmente aqueles saudosos em que a gente estava de corpo presente, que era para uma pessoa empurrar para outra, né? Eu lembro de você falar, não quero lencinho de papel, não, que é para a gente poder chorar, tudo precisa chorar. Né, realmente compostar a nossa merda, né, ali, a partir de... sim, né? A coisa da merda se tornar adubo, né? Exato, eu acho que não, só esse detalhe, assim, É isso. Com certeza esqueci isso, é isso mesmo. tipo, são, né, o sino você usa para marcar o tempo das movidas e o papel higiênico acompanha o processo de franquear, né? Franquear no sentido, no momento que a gente está no plano da formulação, né? Que é estar formulando os testemunhos, né? Está acontecendo ali um exercício de franqueza, né? Pensando nessa modulação do reparar do end, mas está acontecendo esse exercitar, foi esse o paralelismo dessa conversa, né? Entre a franqueza e esses, né, essas tecnologias, né? De franquear, né, de dar passagem ao movimento, né, o sino dá passagem ao movimento, o papel higiênico dá passagem a uma franqueza no sentido da pessoa se ver, se acolher, né, e exercitar fazer isso pelas outras pessoas do ciclo também. Enfim, assim, é bem concreto, né? A metáfora é uma metáfora, mas ela é muito habitada. Ela é muito habitada, exatamente. E E agora, aí chegamos 2021, né? em que estamos, né? E esse ano a gente fez juntas esse ciclo também da Escola do Reparar, né? Já estamos agora, né? Nesse ano em que estamos celebrando os 10 anos do End, em que o tema que eu convoquei para esse ano da escola é essa ferramenta conceito nova que eu estou trabalhando no End, que é o remembrar, a remembração. E O digitar. exato, o digestar é a expressão que você aborda no movimento autêntico e que me pareceu que elas tinham uma relação assim muita coisa para conversar entre si, né, e para mover juntas. E então te propus de você estar comigo nesse primeiro ciclo da Escola do Reparar, né, que são os estudos endóceos, que é eu estou experimentando, né, essa interface dos estudos endóceos como sendo o lugar na Escola do Reparar em que acontece a primeira abordagem ao tema que é escolhido no ano, né, para a gente tatear mesmo, apalpar
essa ferramenta conceito, usando ela no nosso corpo, né? E a gente teve que fazer isso online também, então fizemos, mas também foi o que nos permitiu fazer, né? Eu aqui em Lisboa e você no Rio, então também. E só para clarear, né, o digestar para mim ele é um movimento que acontece o tempo todo no corpo, né, nesse território somático, no corpo soma, que é o processo com relação às experiências, que é o processo de digestão, né, que é a digestão e a gestação de novos, né? Novas células, novos outros, enquanto também elimino, enquanto também absorvo a experiência, né? Então tem todo um trabalho aí que eu venho desenvolvendo também com a questão do que é para mim, né? Encarnar, incorporar e corporificar, que para mim tem diferenças e que tem a ver com o processo de digestar, né? E foi lindo, foi, de novo vou falar, foi pequeno, porque eu acho que tinha mais Sim, possibilidades, porque você trouxe também bastante material interessante, mas quem sabe a gente consegue fazer um é, estudos endóceis number two, né? Ou sim, seja, a gente vai outras ter possibilidades outras dele, conversas, né? Aqui, outras né? conversas, é. Que eu estou pesquisando com a remembração, né? Essas fases da remembração. E aqui isso que você estava falando, né? Essa conversa. Deixa eu ver onde é que eu posiciono aqui a gente. Entre o remembrar e o digestar, né? Isso que você estava falando agora, né? O digestar juntar a digestão e a gestação. E a remembração ser tanto um processo de decisão, né? Que é uma outra ferramenta conceito que eu trabalho, como de É, reparação. E a gente colocar em conversa aí realmente uma conversa que está, né, muito viva e continuando, né, colocar a questão do irreparável, que é que eu tenho habitado com o Wendel nos últimos anos, né, para conversar com todo esse processo de testemunho, autotestemunho, né, o processo pelo qual a gente vai. É isso que estava falando bem no início, né, a coisa da gente ser visto é um gesto de reparação, né, no sentido de que ele permite, né, a gente vai sendo reparada, né, não só no sentido de ser notada, mas no sentido de ser curada mesmo, né, pelo simples e gigantesco, né, possibilidade de ser vista, né, ser isso, porque reconhecida. isso é construído através do estado de presença, né? Da possibilidade de durar na minha presença, mesmo que seja por um minuto com o outro, né? Onde está a duração, né? A duração ela está nessa, nessa, nesse campo de presença mesmo, nesse estado de presença com o outro, né? Sim. E foi realmente, enfim, muito incrível a gente experimentar mais essa modulação, né, de combinar aqui as nossas práticas de jogo, só que dessa vez online. Incrível como As foi fotos, possível. né? Não, a gente, ou seja, é o possível, né? E dentro do possível a beleza dele, né? A beleza da singularidade. Aqui um pouquinho desse paralelismo aqui, né, que eu estou experimentando criar essas três etapas, a manifestação, o acesso e o reconhecimento como etapas que eu estou pesquisando para remembração, né, com as táticas aqui embaixo, involução, desintegração e renunciação, e a gente colocando, exercitando, pesquisar a relação com as 4 perguntas do movimento autêntico, né, que aparece aqui no miolinho desse esquema bem artesanal aqui que eu desenhei, né? Colocar lado a lado a dimensão da manifestação com a da fisicalidade, a dimensão do acesso, né, com as perguntas do que se imagina e do que se sente, e a dimensão do reconhecimento como esse processo transindividual, né, que tem a ver com a gente se perguntar o que é aquela coisa que nos afeta, né, diz sobre, né, a nossa história, né, como você coloca. E, enfim, então aqui tem isso aqui
enfim, é pano para manga, né, esse texto aqui é muita coisa, mas só um pouquinho. E aqui, bem, enfim, só para, né, reencontrar o momento presente, né, que é esse ciclo no qual essa conversa que a gente está tendo agora se dá, né, que por enquanto é a posição mais recente, não vou nem dizer a última, porque eu sei que não é a última, é a posição mais recente desse nosso jogo comum, né, sustentado, que vem acontecendo aí desde 2007, de certas diferentes maneiras, e onde se insere essa nossa conversa remembrante, Maravilhoso. De gestante. novo, parabéns, Lady Live, não é? E a nossa conversa tem a duração de 1h30. Olha, Exatamente. até que Exatamente. É que a gente não começou 10 em ponto, começou com pouquinhos minutos passados, mas são 11h32. E quero agradecer de novo esse convite. E conversar sobre isso é um grande modo de remembrar, né? E de digestar. Me sinto, ao falar disso e ao olhar essas fotos, ao trazer essa história, é um jeito de mastigar mais um pouquinho nossa trajetória, o nosso encontro e o que isso vai abrindo, né? Se oferecendo para a continuidade, né? É isso. incrível mesmo. Obrigada, Fernanda. Maravilhoso. Obrigada. Eu super honrada por essa nossa conversa longa, interminável. Interminável, né? Mas acho que agora a gente A gente vai terminou. terminar por aqui, por É, a hoje, gente nesse plano, por hoje. em outros planos. Exatamente. A gente não tocou o sino no início, mas a gente pode tocar o sino no final. Vamos, vamos. Chegou aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Maravilhoso estar junto contigo nesse trajeto.